Fala moçada, beleza? Professor Bruno, começando curso novo aqui no canal, curso muito pedido por vocês, é lógico que vocês já viram aí na thumb, não vou fazer suspense, mas é o curso de Python. Muita gente pediu para eu fazer esse curso e tá aí, vamos começar hoje na aula 1 aí do curso de Python. Beleza? Então a primeira coisa que nós vamos aprender é fazer um resumo do Python, para que serve, o que é, algumas regrinhas. Depois nós vamos instalar, preparar o ambiente para começar e já deslanchar aí daí para frente no nosso curso de Python. Beleza? Então se você não é inscrito, se inscreva agora, meu bom, e clique já no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, que são aulas de segunda a sexta. Já dá aquela força com like, já clica aí no início do vídeo, assim você não esquece para o final. Isso é muito importante pra gente, hein? Deixa o seu like e também acompanha o nosso canal nas nossas redes sociais. Assim você ajuda a divulgar o nosso conteúdo e tudo isso contribui para o nosso canal crescer cada dia mais. E isso é bom para todo mundo, não é verdade? O canal crescendo, tem mais aulas de mais qualidade, mais conteúdo e por aí vai. Vamos lá então? Bora lá! Eu fiz um resumão aqui, já deixei pronto no arquivo do Word, para a gente não perder muito tempo com isso daqui, porque quem já vier procurar o curso de Python já sabe para que é Python, para que serve Python, beleza? Então eu fiz um resumo bastante simples aqui, para a gente passar sobre isso aqui nessa parte bastante rápido. Basicamente, o que é o Python? Ele é uma linguagem de programação bastante simplificada, criada por Guido van Rossum, lançada em 1991. Tá vendo? Então, não é uma linguagem tão nova quanto todo mundo pensa, porque todo mundo está conhecendo o Python faz pouco tempo, então acha que ele surgiu agora, mas ele foi lançado em 91, tá vendo? Basicamente é usado para desenvolvimento web, para web service e também para desenvolvimento de software em geral, parte desktop, com o Qt Creator, por exemplo, aquele framework maravilhoso. Vocês podem utilizar o Python como linguagem de programação e criar programas aí no padrão Windows, ok? Então tem essa possibilidade aí. Características da linguagem Python. Ela pode ser usada em servidores para criação de aplicativos web, pode conectar sistemas de banco de dados, ou seja, posso usar banco de dados com o Python, ele pode ler e modificar arquivos, isso também é uma tarefa importante e interessante. Pode ser usado para prototipagem rápida ou para desenvolvimento de software pronto para produção. Como ele tem essa característica, né, de uma linguagem rápida, fácil, sem muitas regras, na verdade tem regras, mas elas são um pouco mais flexíveis. É uma linguagem ótima para prototipagem, para quando você quiser um resultado rápido, você pode utilizar Python para isso. Funciona em diferentes plataformas, Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, olha só que bacana essa possibilidade aqui, hein? Possui uma sintaxe simples e não fortemente tipada. Isso significa que é, por exemplo, declaração de variáveis. Um exemplo, é bastante semelhante a JavaScript. A gente não precisa determinar o tipo da variável, tá? Isso aí é automaticamente identificado dentro do processo, dentro da linguagem, da interpretação da linguagem. Eu crio uma variável e eu posso adicionar uma string, e na linha seguinte eu posso adicionar diretamente um inteiro, sem ter que fazer uma conversão ou sem ter que trocar de variável. Então eu posso, eu crio variáveis, não preciso declarar o tipo. O tipo da variável fica valendo de acordo com o conteúdo que ela está recebendo naquele momento, tá certo? Então eu estou aqui. É uma linguagem interpretada e não compilada, então a gente não precisa compilar o Python, ok? Nós vamos preparar o nosso ambiente, nós vamos usar o Visual Studio Code e a gente não precisa compilar igual a gente faz, por exemplo, com o C#. Eu crio um programa e compilo e transformo aquilo em um executável, é um código de máquina. No Python a gente não precisa desse processo, certo? Então a gente cria o código e ele está pronto para ser executado, obviamente, no ambiente, tá bom? Então ele tem essa característica de ser uma linguagem interpretada e não compilada, tá certo? Bom, coisas que nós precisamos saber antes de utilizar.
O Python, ele usa um sistema de fim de linha bastante simples. Diferente de outras linguagens que usam ponto e vírgula, o Python, na verdade, o Python também usa ponto e vírgula, vocês vão ver isso daí. Mas ele usa a quebra de linha como terminador de linha. Eu não preciso colocar o ponto e vírgula, eu quebrei a linha, eu estou dizendo para ele que aquele comando finalizou. A não ser que eu queira colocar mais de um comando na mesma linha, aí sim, eu preciso colocar o ponto e vírgula, mas nós vamos ver esse caso na prática, certo? Para a gente entender como é que funciona isso. A questão de delimitador de escopo, a gente aqui não precisa utilizar parênteses, chave, colchete, basta a gente determinar o recuo. Desde que os elementos tenham o mesmo recuo, eu estou dizendo que eles estão no mesmo escopo. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que ficar atento, porque muita gente fala assim, a Python não precisa ponto e vírgula, a Python não precisa de chave para determinar bloco. Pessoal, Python tem os seus delimitadores, só são diferentes das outras linguagens. Em vez de usar o ponto e vírgula, eu quebro a linha. Ao invés de utilizar chave, eu determino o número de espaços em branco antes do comando. Beleza? Isso são coisas que nós vamos ver na prática, tá? Para vocês ficarem craque aí em Python. Ok, essas são as características que a gente precisa saber. Agora vamos à preparação do nosso ambiente. Bom, vamos abrir o browser aqui. Deixa eu preparar esse tamanho. Deixa eu restaurar aqui. Eu esqueci de ajustar o tamanho do browser para ficar o tamanho da tela aí, mas já tá bom. Bom, primeira coisa, nós vamos ao site www.python.org. Nós precisamos aqui baixar o Python para a versão do sistema operacional que nós estamos usando. Então a gente vem aqui em Downloads e de cara aqui ele já disponibiliza para a gente o download da versão para o Windows. Se você estiver usando outro sistema operacional, você vai procurar a versão para o seu sistema, tá vendo? Então tem para Windows, Linux, Mac e outros sistemas. Após baixado o Python, deixa eu ver, o meu tá aonde? O meu tá aqui, ó, Python. Vocês vão executar esse programinha aqui, que é o Python, ok? Vocês vão fazer a instalação do Python. Como o meu já está instalado, certo? Eu não vou instalar novamente. Mas aqui tem um detalhe que a gente precisa observar. Durante o processo de instalação, deixa eu cancelar a instalação aqui, porque o meu já está instalado. Eu até peguei a imagem aqui para para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui é do logo. Onde que eu coloquei? Aqui, ó, tá no arquivo de instalação, no arquivo do tutorialzinho de instalação que eu preparei. No processo de instalação, quando vocês derem o clique duplo naquele arquivo, em algum momento ele vai aparecer essa tela aqui e vocês vão observar, antes de clicar em Install Now, instalar agora, vocês vão verificar essa questão aqui embaixo, ó. Se está marcado essas duas opções. Aqui é para instalar o Launcher para todos os usuários, não só o seu. É interessante a gente manter essa opção marcada. E essa opção aqui embaixo também é muito importante, que ele vai fazer a adição automática do Python no path do Windows. Então, confirma aí se essas duas opções estão marcadas. Depois, se não tiver, marca e clica aqui no Install Now para poder fazer a instalação. Um outro processo importante, ok, aqui, Setup was successful. Então, ele está falando que a instalação foi concluída com sucesso. Porém, a gente tem que ficar atento a isso aqui, ó, a essa outra mensagem aqui que está destacada em amarelo, tá vendo? No instalador ela não vai estar em amarelo não, tá? Isso aqui é só destaque aqui para ficar fácil de identificar. Pode ser que o path do seu sistema já esteja com um tamanho muito grande. Então, por padrão, o Windows limita esse tamanho do path. E aí, se tiver com o tamanho máximo, a gente não vai conseguir fazer a inclusão manual desse path, a não ser que você desabilite esse
limite de tamanho. E aqui ele está falando justamente isso. Se ele encontrar um path muito grande e o limite de tamanho estiver ativado, ele vai mostrar essa mensagem aqui e nós vamos clicar nela para ele desabilitar esse limite de tamanho e fazer a adição do path no sistema operacional, ok? Incluir no path do sistema o caminho do Python. Então, clicando nessa opção, vai desabilitar, certo? O tamanho, o limite, e vai fazer a instalação. Após instalado, pessoal, nós vamos abrir o prompt de comando, certo? Abrindo o prompt de comando, como que a gente confirma se o Python está instalado? Só digitar o comando, ó, py-3, que nós instalamos a versão 3, né? -- version. Enter, ele vai mostrar aqui a versão do Python que nós instalamos. Se estiver tudo ok, ele mostra. Se não, ele não vai mostrar e aí você vai procurar. Tem que procurar na página do fabricante qual que é o problema, procurar na internet aí, o erro que aconteceu para você poder solucionar. Mas isso aqui é muito difícil encontrar erro nessa parte, tá certo? Próximo passo é a configuração do Visual Studio Code, ok? O meu aqui também já está configurado, mas eu preparei umas telinhas aqui, uma janela aqui, eu acho, para mostrar algumas coisas que podem acontecer. Basicamente, o que vocês vão fazer no Visual Studio Code? Nós vamos procurar o Python. Aqui, ó, vamos vir aqui no gerenciador de extensões e procurar por Python. Então, gerenciador de extensões, Python. A primeira opção que aparece é o da Microsoft, tá vendo aqui, ó, Microsoft, extensão da Microsoft, vocês vão clicar nele, o meu já está instalado, tá vendo? Tanto que só aparece a opção para desinstalar, e vocês vão clicar no instalar, vai aparecer igual esses aqui, ó, tá vendo? A primeira opção, clicou lá, ele vai fazer a instalação do Python, ok? O primeiro passo é fazer essa instalação. Bom, aqui tem um pequeno detalhe. Pode ser que o Visual Studio Code, pode ser não, com muita certeza, vai aparecer algumas mensagens pedindo para vocês atualizarem o Python e fazerem a instalação de alguns outros pacotes, certo? Esse é um procedimento que vocês terão que fazer, então é ficar atento, certo? Quando aparecerem aqui aquelas mensagens pedindo para vocês adicionarem alguns recursos ou atualizarem alguns outros relacionados ao Python. É só aceitar e fazer a instalação de todos esses recursos. Muito provavelmente essa parte vai aparecer quando vocês iniciarem o primeiro programa em Python, que aí a gente tem várias formas de se fazer isso. Uma das formas é o seguinte, eu vou criar aqui, ó, pastinha aula 1, ok? E vou entrar nessa pastinha aqui pelo prompt de comando. Então, D, CD, e estou na pastinha da aula 1, certo? Como que vocês podem fazer para poder iniciar um novo programa aqui em Python? Vocês podem abrir o Visual Studio Code por aqui e criar o arquivo lá, ou vocês podem criar também direto aqui, se vocês quiserem. E o processo é extremamente simples. Para abrir o Visual Studio é como? Code, espaço, ponto. Enter, tá vendo? Ó, ele vai abrir o Visual Studio Code para mim na pasta aqui, ó, aula 1, de onde eu fiz a abertura do programa. Tá certo? Então essa é uma das possibilidades. Podemos fazer também pelo code ponto abrindo direto um arquivo ou pelo Visual Studio. Vamos fazer pelo Visual Studio agora, que é o seguinte, nós vamos vir aqui, ó, no explorador, ele está apontando aqui para as pastas do curso de C#. Nós vamos vir aqui, ó, File, Open Folder, abrir pasta e apontar aqui para a pasta do Python, aulas. Selecionar pasta. Beleza. Ele vai listar para mim todas as pastas que estão na pasta aulas do Python. Tá aqui a pasta aula 1. Vamos criar o nosso primeiro arquivo. Vamos lá. Botão direito aqui na pasta aula 01, new file, vai ser aula 01.py,
PY, que é a extensão do Py. Quando vocês pressionarem Enter, ele vai fazer a abertura aqui, ó, do arquivo .py, certo? Vocês podem já salvar de uma vez e nesse momento, quando vocês abrirem esse arquivo, pode ser quando começar a digitar, pode ser quando abrir, pode ser quando salvar. A qualquer momento de vocês vai aparecer aquelas janelinhas que eu falei, pedindo para adicionar algum recurso do Python, para atualizar algum recurso do Python. Vocês vão aceitar tudo e vão instalar tudo que for necessário para o Python funcionar. Beleza? Então aqui nós já estamos no nosso primeiro programa em Python. Se nós podemos já começar a entender a função print, que é para fazer a impressão na tela. Tudo que a gente digitar aqui, ó, como parâmetro para a função print, vai ser impresso no console. Por exemplo, aqui, CFB cursos. Salva. E se você instalou todas as extensões que ele pediu aqui, baixou o Python aqui tudo direitinho, vocês vão clicar aqui no Run Code, e ele vai executar o código de vocês. Então tá aqui, ó, print CFB cursos, ele imprimiu o conteúdo aqui na tela. Beleza, pessoal? Então, olha que facilidade aí, nossa primeira aula do curso de Python. Aprendemos a fazer a configuração do ambiente e já rodamos ali um programinha. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Esperem, já se inscrevam no canal, clica no sininho para não perder as aulas, ok? Esse curso vai ficar fantástico, assim como todos os outros cursos aqui do canal. Então já deixa o seu joinha, acompanha nas redes sociais, ativa o sininho e um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.